Vargas has a theory that the murder itself was committed outside of our jurisdiction. Of course, we're all of us going to cooperate with Don't Mr. worry, Vargas Captain. here. I'm merely what the United Nations would call an observer. I don't talk like one, I'll say that for you. Mexican, I mean. Captain, you won't have any trouble with me. You bet your sweet life I won't. Olá amigos, estamos de volta com mais um podcast de filmes clássicos. Desta vez é o episódio 82. Hoje a gente traz mais um filmaço, é A Marca da Maldade, filme dirigido por Orson Welles, lançado em 1958, estrelado pelo próprio Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Akin Tamiroff, Marlene Dietrich e outros. Marca da Maldade é um filme que não fez tanto sucesso assim quando foi lançado, mas ganhou notoriedade com o passar do tempo até se tornar um clássico inesquecível e um marco do cinema noir americano. Vamos a ele, mas antes um recadinho, né? Esse é daqueles episódios que contém spoilers, então é preciso que você tenha visto o filme para melhor aproveitar o nosso bate-papo aqui, ok? Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Beleza, galera? Mais um filmaço aí para o nosso podcast. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro e acompanhado, como sempre, de Alexandre Cataldo. E aí, Fred? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Isso aí, hoje só nós dois, né? Éramos para ser 4 pessoas, mas perdemos 2 pessoas por motivos técnicos, né? Então, uma pena, mas vamos lá. Foi uma explosão, né, de bomba aqui. Não, acho que foi um problema de eco no final, assim, entendeu? Tá. Eles estavam com problema de eco, estavam escutando. Eu pensei que tinha sido uma bomba que foi colocada de um dos lados da fronteira e explodiu do outro, não foi não? Isso aí, foi não. Não, tá certo. Vamos começar então, Marca da Maldade, Touch of Evil, filme de 1958. Um filme aí que muitos críticos e historiadores consideram que foi um marco de encerramento assim, de um período prolífero do filme noir americano, né? Eu sei que isso é controverso. É claro que eu acho que quando eles dizem isso, eles não querem dizer que não teve filme noir depois disso. Eu acho que não é essa a intenção. Eu acho que o significado disso seria um marco de um conjunto de filmes, vamos dizer assim, né? Seria do período clássico, né? Do período clássico, assim, onde havia uma sequência de produções de filmes desse tipo, né? Desse subgênero, e isso passou a não ser tão frequente, talvez, depois desse filme aqui. Essa é uma daquelas discussões infindáveis, né? A discussão sobre o filme noir, sobre o conceito, se é gênero, se não é, o período, quais filmes podem ser classificados. Aí tem gente que coloca lá o M, tem gente que coloca os filmes de gangster como o pré, mas eu acho que uma coisa consensual é que o período clássico, os marcos didáticos, para fins didáticos, seria o Falcão Maltese e A Marca da Maldade, 2 filmes que, aliás, a gente pode até questionar se seriam exemplos perfeitos de noir puros, né? De noir puro. Eu acho que nenhum dos dois é. Eu acho que são além disso, talvez, né? E a gente pode falar sobre isso ao longo do podcast. Mas, enfim, ele é considerado mais como um marco didático, né?
Mas independente disso, analisando mesmo como obra cinematográfica, porra, um filmaço excepcional. Isso é mais importante. Isso é mais importante, né? Filme com excelentes cenas, porra, é daqueles tipos de filme difícil de destacar uma cena ruim, né? Parece que não tem uma cena que você sente assim, porra, isso aqui é uma gordura, isso aqui não está passando direito, eu não sei a sua sensação. Olha, Isso a gente é só botar um parâmetro aí para a gente analisar, né? Eu estou falando da versão última, né? Seria a versão lá de 98. Depois a gente explica melhor esse lance das versões, mas só para o pessoal que de repente viu aquela versão mais curta, de 93 minutos, não confundir. Ele é um daqueles filmes que você pode analisar em várias camadas, não é um filme simples, não é um filme fácil de assistir. É muito comum a pessoa ver esse filme e é um filme que incomoda, um filme que não é agradável de assistir, até por alguns dos cacoetes, das marcas registradas do Orson Welles, como aquela coisa dos diálogos sobrepostos, do som, dos ângulos incomuns. Então é um filme que muitas vezes pode incomodar, né? E tem outros detalhes nesse filme que incomodam muita gente. A gente vai falar sobre isso, principalmente a questão de caracterizações de mexicanos e tudo mais. Mas na revisão e prestando atenção à questão do cinema, de fazer cinema em si, a gente vê que é mais uma vez o Orson Welles magistral, como em Cidadão Kane, quase, né? Muita gente acha que seria o segundo grande filme dele depois de Cidadão Kane. Para mim E só lembrando que ele tinha ficado aí cerca de 10 anos sem filmar em Hollywood, filmando na Europa e tudo mais. E esse aí era o grande retorno dele, ele tinha ambições, né, em relação a esse filme, apesar de que para o estúdio nada mais era do que um filme B, né? Tanto é começar pelo produtor, né, o Alberto Zugsmith, que era tido como o rei do filme B. Rei do filme B, né? Tem o que eu ouvi aí, tem duas historinhas, né, sobre como o Orson Welles teria parado nesse projeto, né? Acho que a mais famosa, que é contada pelo Charlton Heston, é de que ele, Charlton Heston, teria sido convidado para fazer o filme, né? E um dos argumentos da Universal a gente já tem o Heavy escalado, né? Aquele papel do cara, né? O durão, que seria o mal ali, né? O personagem malévolo da história, não sei o que, pesadão, né? Geralmente um ator mais gordo e tal. E a gente já tem escalado que é o Orson Welles. Ainda não temos o diretor, mas você gostaria de participar do projeto? Tá, apresentaram o projeto para ele. E ele falou, pô, legal, mas vocês já pensaram em colocar o próprio Orson Welles para dirigir, né? Já que ele é um ótimo diretor e tal. E eles teriam aceitado lá num determinado momento. E tem outra versão que eu ouvi, eu não sei se você ouviu isso também, mas de que o Charlton Heston já estaria cogitando voltar a dirigir um filme nos Estados Unidos. O Orson Welles, né? O Orson Welles, desculpa. Falei Charlton Heston, né? O Orson Welles, ele tinha atuado num filme produzido pelo Zug Smith, também pela Universal, né, chamado Man in the Shadow, que aqui se chamou O Soldo do Diabo, né, ele só atuou nesse filme, e ele teria chegado para o Zug Smith e falado, cara, o que você tem de roteiro aí, queria dirigir um filme para você e tal, e aí ele apresentou uma série de roteiros, e o Orson Welles escolheu propositalmente o que ele achou o pior roteiro, para tipo provar assim que eu posso pegar a pior coisa que tem aqui e transformar num bom filme. Isso são, a gente volta a falar, né? São histórias que a gente descobre na pesquisa e não sabe o que é verdade, né? Porque sempre eu acho que nesse caso as duas podem até conviver, são bem críveis, né? As duas histórias. O Charlton Heston, ele meio que vinculou ou deixou nas entrelinhas de que se o Welles fosse o diretor, eles podiam considerar ele contratado para o filme, então aí que o estúdio aceitou mesmo e contratou o Welles. Agora, em relação à história ruim, eu sempre tive para mim que grandes diretores conseguem, grandes roteiristas, evidentemente, e grandes diretores conseguem fazer bons filmes de histórias
sem graça, sem grande interesse, né? A gente tem uma série de exemplos desses aí, né? O próprio Hitchcock, né? Gostava de fazer isso, pegar e historinhas ruins e transformar em roteiro. E essa historinha lá do tal do Whit Masterson, né? O Badge of Evil, isso. Era uma história de segunda, né? Quase um nível pulp, literatura. Tinha muitas coisas diferentes, né, na história. Pelo que eu pesquisei, por exemplo, a explosão era uma casa, né? O sujeito explodia a casa do cara, não era um carro. Tinha a troca, né? Não era não era nem um detetive, acho que era um promotor de justiça americano que era casado, tinha acabado de casar com uma mexicana, né? No filme é o contrário. Esse acho que é uma grande modificação. É isso que eu ia falar. É uma grande modificação e eu acho que ela fala muito sobre o toque que o Orson Welles quis dar a essa história. Ela não é de graça, ela não é à toa. Ela eu acho que está relacionada com aquele que é um dos principais temas do filme, que é a questão racial, a questão da fronteira México-Estados Unidos, né, a questão de relacionamentos interraciais, né? Você vê, por exemplo, não só o personagem do Mike Vargas, Miguel Vargas, do Charlton Heston, é casado com uma americana, assim como a filha do milionário que morre na explosão. Tem relações com americana, o mexicano. Ela se relaciona com o Sanchez, o mexicano. A gente vê os americanos basicamente atravessando a fronteira em busca de diversão, né, de bares, de prostituição, né? De prostituição, de inferninhos. Tem lá a figura da Tana, né, da Marlene Dietrich, que comanda lá aquele inferninho. Então é quase o principal tema do filme, essa questão racial, e muita gente se incomoda com alguns detalhes de como foi abordado, mas para 1958 eu acho que o Orson Welles ele foi muito feliz, muito ousado em subverter alguns clichês, né? Ele era um cara engajado nessas questões sociais, né? E aqui eu acho que a grande jogada foi justamente essa de colocar o Charlton Heston como mexicano, por mais que a gente sinta que a caracterização, né, você já falou um pouco disso, é meio esquisita, né? Você sente que ele tá ali com maquiado para ficar mais moreno, pintou o cabelo, o bigode e tal. Bastante maquiagem, carregado na maquiagem, né? Não, isso é algo essencial pra gente falar. Tem a questão do sotaque dele, que é um sotaque americano, né? Não se fez questão de colocar um sotaque puxado pro mexicano. Aí depois o Orson Welles explica isso pro Charlton Heston, falando: mas pensa no seu personagem, você é de família rica mexicana, você estudou em Harvard nos Estados Unidos, você não tem um sotaque como os outros e tal. Meio uma desculpa, mas é interessante que eu acho o filme duro com os americanos, né? Exatamente. Porque o papel do herói é do Charlton Heston, né? Eu acho que esse é o grande gancho aí que o Orson Welles quis dar, né? Primeiro, então vamos voltar ao livro, né? Que era invertido, né? A gente tinha um mocinho, um herói do filme que era americano. Ele inverteu, ele fez o herói ser mexicano. Aí muitos criticam, mas o herói mexicano, para ser herói, tinha que ser interpretado então por um galã de Hollywood branco. Quer dizer que... Ok, ele deu isso, mas eu acho que ele fez isso muito mais para botar o dedo nessa ferida, até meio que para ironizar essa situação. Muita gente só consegue enxergar ali na superfície o quanto ridículo é ele, praticamente como um blackface lá do Al Jolson, né? Aquele cara pintado. Agora, a gente esquece que nós temos ali um ator russo também de cara pintada fazendo mexicano, e muito bem, né? Que é o Akin Tamiroff. Diga-se de passagem, acho que o sotaque dele ali é... Agora, eu acho que o grande problema realmente são os estereótipos e os preconceitos que estão na gente, plateia, quando a gente vê isso. Porque Hollywood, desde sempre, mostrava os mexicanos como? Com a pele bem morena, gordinho, bobinho, inferior. Essa que é a realidade. Você pega os filmes até então, naquela época,
Você não vê os mexicanos como heróis, como Geralmente era uma figura de cômica, né? cômica, meio Cara engraçada. capacho nos faroeste e tudo mais, ou vilão, né? Então começa que nesse filme nós não temos somente que o herói do filme ele é mexicano. Não é só isso, ele é um mexicano educado. Ora, e por que não? A gente não tem americanos de ascendência mexicana, de pele morena, e o contrário, não pode ter um mexicano meio que mestiço, sei lá qual é a ascendência dele, né? Com certeza tem, a gente sabe que tem, com certeza tem mexicanos louros, de olho claro e tudo mais, porque a gente é que quer sempre que seja aquele estereótipo, né? Então se aparece um mexicano claro a gente acha estranho, mas eu acho que ele foi muito feliz, ele não fez isso de graça, ele colocou isso ali justamente para chamar a atenção disso, né? E a figura decadente é justamente a dele, né? A dele, Orson Welles, como personagem, como Hank Quillan, né? O policial decadente, amoral, racista. Que tem, no fundo, uma justificativa, né? Não para o racismo, mas para aquela obsessão dele de plantar provas, né? Que com aquela história que passa meio batidinha ali da esposa dele, que foi morta. E nunca foi solucionado o crime e tal, e desde então ele convive com essa meio que culpa, né? Pois é. Mas eu acho que isso aí também, essa questão dele plantar provas, que eu acho que a grande maldade dele, que é colocada no filme, fica claro que ele tenta fazer isso baseado no instinto, né? Que ele... uma coisa meio absurda. Baseada no instinto, que ele sabe que o cara é culpado. E, inclusive, naquele caso ali do filme, se prova verdadeira a intuição dele, né? Como deve ter sido em outros casos. Todos os palpites dele, assim... Mas aí, como está como o mocinho do filme, o herói do filme, o Mike Vargas, ensina, entre aspas, né? Porque não é o caso de ensinar, mas ele dá a sua lição de moral para o Queen, ele fala, bom, a gente está no Estado democrático, né? O cara, ele é inocente, até que você que tem que provar que ele é culpado, né? Evidentemente sem forjar provas, né? E naquela cena magistral, né? Que é muito falada a cena de abertura, mas tem aquela cena do apartamento do Sanches, que é uma cena fantástica, eu acho que são 7 minutos, uma coisa assim. Tem um corte para fora e depois volta, mas a filmagem da parte de dentro foi toda feita direto também, né? Foi feita com um rolo só, né? 12 minutos. Que depois foi montada intercalando aquela saída dele, que ele vai telefonar. Ele faz 3 cenas, né? Ele faz uma cena dentro do apartamento, do telefone, e depois volta pro apartamento. Mas naquela cena ali fica claro como que é abjeto o personagem do Hank Quinlan, quando o Sanches nervoso fala em espanhol e ele fala, eu não falo mexicano, e dá um tapa na cara dele, quer dizer, aquela coisa de tratar eles como se não tivesse direitos, né? Brutalidade policial, né? Com racismo, com tudo misturado ali. E o que é pior é que, aliás, algo que é bem comum, né, nessas sociedades onde a corrupção vinga, né? Como a gente infelizmente vê muito até no Brasil de hoje, figuras como essa, ele é um cara insensado, né? Ele é celebrado como um grande policial, ele é um mito, né? Entre os americanos, tanto é que tem a figura do Menzies, né? Que é o parceiro dele, o Joseph Calleia, que é um baita personagem do filme também, que ele idolatra, né? O Quinlan, né? É um herói para ele, né? Ele acha que o Quinlan é Deus no céu e o Quinlan na terra. Mais uma virtude do roteiro, né? Colocar um personagem assim, porque depois é ele que vai participar da derrocada final ali do personagem, né? E isso é muito legal, né? Esses personagens assim que mudam, né? Que evoluem, que mudam de lado no meio, que né? Cai a ficha. Isso torna o personagem interessante. A coisa interessante, né? Vamos falar do plano inicial aí. Opa! E depois a gente volta nisso do apartamento, que tem muita coisa para falar. Claro. Falar desse plano inicial aí que é super celebrado também, né, cara? Esse plano, o plano de 3 minutos e 20 segundos, né? Merecidamente, né? Celebrado. Merecidamente celebrado. É um plano
que cria uma tensão enorme com aquilo ali, né? Sim. Plasticamente excelente. Muito complicada para filmar, né? Muito complicado para filmar. Se você tem alguma curiosidade sobre cinema e gosta de observar essas coisas, você fica imaginando como é que eles fizeram para ficar transportando aquela grua, né? Acompanhando tanto o carro e depois o casal, né? Que é introduzido para a gente, né? Tem essa função também de introduzir o casal principal do filme, que é o personagem da Janet Leigh, né? A Suzy, né? O nome dela. Isso. E o Mike Vargas, que você já falou aí, que é o Charlton Heston. Eu acho que já, assim, com poucos minutos já coloca aquele conflito do filme, né? Que parece que vai ser... Isso depois a gente pode conversar melhor, mas eu achei muito interessante essa coisa, porque parece que você vai entrar numa história daquele tipo do Who Done It, né? Quem botou a bomba no carro? Isso é que a gente quer saber com o filme, mas eu acho que o filme se transforma em outra coisa. Mas eu acho que depois que a gente vê o filme, quando vê uma segunda vez, a gente entende que tem uma função nessa cena magistral. Ela não estava ali só para mostrar a maestria do Orson Welles, a engenhosidade em fazer um plano de 3 minutos e 20 sem corte. Repara só, o que a gente até comentou agora há pouco, que era um dos principais temas do filme, a questão da fronteira, né? Dessa convivência rancorosa entre México e Estados Unidos, uma cidadezinha decadente, e como é dito no próprio filme, né? As cidades de fronteira trazem o que há de pior em cada um dos países, né? Então, começar um filme com uma cena que começa de um lado, atravessa a fronteira e termina a ação daquela cena no outro lado, eu acho que ele já estabelece ali essa conexão, né, dos dois lados. Tanto é que ao longo do filme, depois a gente às vezes se perde, a gente não sabe mais onde é que está. E é intencional, né? Você não sabe que lado da fronteira você está. Então eu acho que isso ali já foi para estabelecer a fronteira como um elemento chave do filme, né? Esse vai e vem, meio que tem ali um policiamento na fronteira, um posto de fronteira quase pro forma, né? Só para dizer que tem, mas nego vai e vem de um lado para o outro como quer, né? E disse que esse plano foi dificílimo de fazer, né? Não só pela essa parte técnica, né? De você acertar tudo durante 3 minutos e 20, todo o enquadramento e o movimento dos atores e das pessoas que vão passando, né? Tem uma hora que tem um cara lá com uns bodes, com umas cabras e tal. Só o controle disso já seria difícil. Agora você imagina que eles tiveram que fazer umas 5 vezes, né? Porque eles chegavam no final justamente nesse policial da fronteira e o ator errava o diálogo dele e se virava para o Orson Welles e falava: Sr. Welles, desculpa pelo erro e tal. Aí o Orson Welles, na 6ª vez ou 5ª vez, sei lá, falou para ele: cara, faz o seguinte... Você, se não lembrar do seu diálogo, você só mexe a boca, depois a gente dubla. Mas, pelo amor de Deus, não vira e fala comigo. Né? Pra gente fechar o plano aqui. E já tava começando a aparecer a claridade do dia, porque foi filmado viraram a madrugada fazendo a cena. Aliás, muitas cenas do filme foram filmadas à noite mesmo. Né? Isso. É interessante essa coisa eu só percebi agora nessa revisão. Vê se eu tô equivocado, mas o filme se passa 24 horas. 2 dias, 24 horas, né? De uma noite a outra noite, praticamente, sim. Né? Nunca tinha reparado nisso. E foi filmado ali naquela região de Venice, né? Venice na Califórnia, né? Na Califórnia, né? É um lugar que era muito requisitado para filmagens externas, já desde a época do cinema mudo. Tem muitos filmes do Buster Keaton, até do Chaplin, Harold Lloyd, filmados ali. Justamente porque, bom, para o estúdio era um filme B, então nem pensar ter a despesa de filmar lá na fronteira mesmo, uma cidade de fronteira. E Venice era uma cidade com uma arquitetura já meio demodê, decadente, passava aquela coisa de cidade decadente mesmo, que era o que o Welles queria, né? Então, toca para Venice mesmo. A gente falou da imagem, né? Mas o som nessa cena também, como idealizado pelo Orson Welles, é uma coisa muito bacana, né? Porque ele teve uma ideia de, justamente
concepção de misturar ali, mostrar uma região fronteiriça, ele teve a ideia de, enquanto o casal ia andando e o carro ia passando e tal, fazer um mix de ritmos latinos, mexicanos. Então, por exemplo, o cara começa ligando o rádio do carro, né? O casal lá que vai ser explodido, começa ligando o rádio do carro, a gente escuta um ritmo latino ali do rádio dele. Daqui a pouco eles passam, né? Entra o casal Janet Leigh e Charlton Heston e eles passam em frente a um bar e a música do bar que sobressai e tal, né? Isso foi um dos grandes problemas que teve quando a Universal assumiu o controle do filme para montar, que eles simplesmente pegaram e meteram uma trilha do Henry Mancini, que é o compositor desse filme, botaram inteiro ali, botaram crédito ali, atrapalharam a cena totalmente, né? A gente pode comentar mais quando a gente falar das versões. Mas já que estamos falando da cena, outra coisa que o estúdio mexeu, que atrapalhou essa cena, foi querer colocar os créditos iniciais. Isso, né? Que eu falei, né? Porque você tira a atenção, né? Você começa a querer ver, que legal, quem é o roteiro, quem é a fotografia, quais são os atores e tal, e tira o foco. Você tem que estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ali, né? Pois é. Bom, o fato é que essa cena é com razão considerada um dos melhores planos de sequências da história do cinema. Pode ser citado, tanto é que, como costuma acontecer, um caso assim, foi muito homenageada, né? Citada, referenciada, copiada, tanto em outros filmes como em séries de TV. Recentemente aquela série Better Call Saul, que eu assistia, faz um início de episódio com uma abertura semelhante na fronteira homenagem, também, né? Um caminhão atravessando a fronteira México, Estados Unidos, e tem um plano de sequência também bem elaborado, né? Mas só que, a gente tá falando de 2015, 16, recursos bem melhores para fazer esse tipo de coisa do que era naquela época, né? Com certeza, né? E a gente fala muito da parte técnica, mas a tensão criada com a história da bomba no carro, né? É bem aquele tipo de suspense hitchcockiano, né? Sim. Que a gente sabe que a bomba tá no carro e fica aquela tensão de, quando é que aquela bomba vai explodir? Até se você for cuidadoso, estiver vendo o filme pela primeira vez, você notar, ele bota o relógio em tantos minutos lá, 2 minutos e alguma coisa, 3 minutos, dá pra ver que é ali naquela região. Então, se você quiser acompanhar o tempo, você pode, né? Você sabe que daqui a 3 minutos vai explodir a bomba. Agora, é tão interessante que, como você falou, né? Isso acaba sendo o MacGuffin quase do filme, né? Essa coisa do crime em si, né? Que a gente mal fica sabendo quem são aquelas... No final é revelado num diálogozinho sem muita importância, né? Quem são aquelas pessoas... Não é nem quem é o culpado, mas quem é o milionário americano. A importância dessas pessoas, né? Quem é a garota de programa, enfim, não é dado muita atenção para eles. Aqueles personagens não são minimamente conhecidos ou desenvolvidos. Não tem empatia, né? A gente não vê ele direito e tal, só sabe que é um americano que foi se divertir e pegou uma mulher lá no México e está levando para os Estados Unidos no carro. Só basicamente é isso. E agora, aí quando tem o primeiro corte e entra a explosão, aí naturalmente é uma filmagem de arquivo aquilo ali, né? Não foi filmada uma explosão, né? Não explodiram o Cadillac. Que bom, não tinha nem dinheiro para isso. E logo depois dessa explosão tem o Orson Welles sendo apresentado, né? Que eu acho legal também destacar, porque... É uma baita entrada, né? Uma baita entrada, ele saindo do carro, né? Com um contra-plongé, né? Que ele vai usar muito nesse filme. Acho que ele cria muita tensão botando a câmera de baixo para cima, né? Filmando os atores aí, ele sai do carro com aquela opulência dele. Ele tá muito mais gordo do que ele tava na época, né? Sim. Ele era cheinho. O Wells já era cheinho, tem né? Tem fotos ali dele, né? Das filmagens. Tem fotos. Se vocês quiserem, até tem um filme... Mas não ele era gorducho. Vocês podem procurar no YouTube, tem uma cena dele com Paul Newman num filme chamado Mercador de Almas, que é do mesmo ano desse aqui, né? 1958. Então dá pra ver como é que tava o Orson Welles sem muita maquiagem. Ou então ver a cena do apartamento do Sanches, que foi a cena do primeiro dia de filmagem, que ele não carregou tanto na maquiagem. Ele, por alguma razão, ele decidiu
carregar mais na maquiagem. Eu nunca tinha percebido isso, mas você consegue ouvir numa trilha dessa de comentários que alguém comenta, acho que é a Janet Leigh e tal, que você repara que ele não está tão barbado como ele estava aqui, nessa cena aqui onde ele sai do carro, também não estava tão gordo assim, não tinha essas olheiras carregadas, né, que é maquiagem e tudo. E tem uma história curiosa, que é o seguinte, você falou aí, né, o Orson Welles passou 10 anos na Europa, e ele estava voltando para os Estados Unidos aqui, fazendo esse filme anterior aí pro mesmo produtor, né, o Zug Smith, como ator, e estava começando a filmar esse. Então ele resolveu dar uma festa para comemorar a volta dele a Hollywood, né? E aí dizem que no dia da festa ele estava filmando, não conseguiu tirar a maquiagem e tirar a roupa, correu para a festa, e dizem, né, o Peter Bogdanovich que conta essa história, que ele chegou na festa e o pessoal teria, porra, Orson, quanto tempo, que beleza, cara, você não mudou nada, você tá ótimo, entendeu? O cara caracterizado daquela forma como Hank Quillan, com aquelas olheiras, gordo pra caramba, todo acabado. E a galera achou que ele tava ótimo, sensacional. Aquela famosa hipocrisia das pessoas. Isso, a famosa hipocrisia de Hollywood, principalmente. O Orson Welles, ele tava doido pra voltar a dirigir em Hollywood, né? Ele aceitou, tanto é que ele aceitou não receber pela direção, né? Ele recebeu o salário de ator apenas por esse filme. Né? Ele tava fazendo tudo pra poder emplacar uma direção, né? A pena que acabou o filme do jeito que foi, né, cara? E muita gente na época o filme não fez tanto sucesso. Ele não sei se dá pra dizer que foi um fracasso de bilheteria, mas não foi muito bom. Não bem, foi. Fez sucesso na Europa, né? O pessoal da. Foi muito mais na Europa, né? Os críticos lá, né? A galera da carreira do cinema incensou o filme. Agora, depois disso, o filme foi crescendo a reputação do filme dentro dos Estados Unidos e foi analisado, e aí, claro, vamos ter que falar na questão do famoso memorando do Orson Welles para o estúdio, né, para a Universal, que aliás, foi praticamente um karma que acompanhou muitos filmes do Orson Welles, né, serem totalmente descaracterizados pelo estúdio, a sua revelia, como a gente sabe que foi lá atrás o Magnificent Ambersons, eu esqueço o nome desse filme, o Soberba. Depois de ter o trenzinho inteiro para ele lá no Cidadão Kane, ele ficou meio amaldiçoado, né? E aí praticamente todos os filmes em que ele botou muita expectativa foram meio que dilacerados pelo estúdio, e foi o caso do Marca da Maldade também. Quer falar disso? Vamos falar então das versões. Esse filme, quando foi terminado, né, dizem que no final das filmagens aí o Welles deixou um corte bruto, né, para o estúdio, e que ele tinha terminado em julho de 57 e foi para o México buscar locação para o Don Quixote, né, que acabou sendo um projeto aí lendário na carreira dele, que nunca foi finalizado, né, mas que ele sempre perseguiu fazer. Anos depois ele voltou nesse projeto e tal, e não deu sequência. Mas o estúdio teria visto esse corte, não teria gostado de várias coisas, inclusive cenas, né, chamou os atores de novo, chamou o Charlton Heston, chamou a Janet Leigh. O Charlton Heston parece que a princípio se negou a refilmar, né? Mas o agente dele falou: não, cara, você é do sindicato dos atores e por lei, ou por obrigação do sindicato lá, você tem que aceitar esse tipo de coisa. E aí ele foi fazer as cenas, né? Eles botaram um outro diretor, o Harry Keller, né? Harry Keller, né? Que era um diretor da Universal ali, de filmes menores e tal, para refazer algumas cenas. Eles estavam com o esforço de tentar tornar o filme mais entendível, entre aspas, assim, né? Tornar o filme mais claro para
plateia, né? Porque eles achavam que estava confuso aquele corte do Orson Welles, né? O Orson Welles... Desculpa, e estava mesmo intencionalmente, né? O Orson Welles chegou a dizer que ele queria fazer algo parecido com A Beira do Abismo, lá, The Big Sleep, do Howard Hawks, de 46, que é um filme conhecido por ser aquele filme que você fica perdido mesmo no meio da história, e o Orson Welles não negou isso, né? Que ele propositalmente queria fazer um filme, uma história confusa, que justamente passasse aquela sensação de claustrofobia até, né? Acaba que o corte que eles fizeram, né? O Orson Welles, quando viu, achou até mais confuso do que intencionalmente era esse corte bruto dele, né? E aí ele escreveu, então, esse memorando aí famoso, que ele escreveu em dezembro de 57, 58 páginas, para o chefe do estúdio, que era o Edward Moe, na época. E ali, eu li pedaços desse memorando. Ele dá uma série de indicações do que ele quer, né? Como ele quer que o filme seja montado. Ele dá muitas indicações sobre som do filme, música, né? Ele foi muito atento a esse detalhe. Ele inclusive tinha algumas indicações que ele pedia até para desfazer algumas coisas que ele fez, porque ele se arrependeu. Ele falou, isso aí não ficou muito legal, não atingiu o que eu queria. Tanto é que alguma das coisas filmadas pelo Harry Keller, ele aprovou, né? Ele aprovou depois, né? E ele, assim, se você olhando aquilo ali, o estúdio fez algumas coisas, né? Não é que o estúdio não tenha nem lido, cagado pro memorando, não, eles atenderam algumas coisas ali. Mas não plenamente, né? E acabou que eles lançaram um corte final, né, em 58, de 93 minutos. Né? Aí tem uma história que eu ouvi, que eu não entendi direito, que teria sido porque eles chegaram a fazer uma pré-estreia desse filme, num corte maior do que 93 minutos, e um dos produtores teria levado uma bolsada de uma senhora no final do filme, porque a mulher teria ficado indignada com o que viu, né? Achou o filme nojento, e o cara ficou tão impressionado com aquilo ali que teria ido para a sala de montagem depois, né, na sequência, e cortado o filme, né? Lendas, né? Eu acho uma história meio fantasiosa, mas enfim, existe essa história, né? E coisas que eles cortaram, por exemplo, eu cheguei a ver essa versão de 93 minutos, né? Pra galera saber se viu a versão do Orson Welles ou não é fácil, né? É ver os créditos no início do filme, né? Aquilo que a gente falou. Se na cena inicial, no plano de sequência inicial, tiver crédito, é porque você está vendo uma versão que não é do Orson Welles, né? Sim. Você está vendo ou a versão de 93 minutos, que foi lançada no cinema, ou você está vendo o que eles chamam de preview version, que é de 108 minutos, que é um corte que foi feito depois, em 1976, quando a Universal redescobriu o filme lá nos seus arquivos. E lançaram maior, e lançaram no cinema, porque o filme já tinha ganho ali uma certa notoriedade. Né? Mas era uma propaganda enganosa. Eles lançaram essa versão em 76 dizendo que era a versão do diretor sem cortes, e tal. Mas não era isso também. Não era também. Não era o que essa versão de 108 minutos aí, a versão do meio, que eles chamam de preview version, não atende o memorando do Orson Welles, né? E o legal é que em 98, finalmente, algumas pessoas ali dentro da Universal bancaram um projeto de um cara chamado Rick Schmidlin, né, de seguir o tal memorando de 58 páginas do Orson Welles. E ele pegou ninguém mais, ninguém menos que o Walter Murch, que é um dos grandes montadores aí da atualidade, e incluiu esse cara nesse projeto, incluiu também acho que historiadores, pesquisadores da obra do Orson Welles e tal, para interpretar melhor aquele documento ali e tentar seguir a risco aquilo ali. Por exemplo, na versão de 93 minutos, eles cortaram toda aquela cena que o Uncle Grandy, lá, o personagem da Kim Tamiroff, segue a Janet Leigh e o Joseph Kalia no carro, lembra? Sim. Ele fica seguindo, aí o Joseph Kalia acaba parando ele no meio da estrada, prende ele, e aí leva ele, deixa a Janet Leigh no motel, não sei o quê. Na versão de 93, depois daquele início do filme, a Janet Leigh se reencontra com o Charlton Heston, eles falam alguma coisa no hotel, não sei o quê, papapá, entram no carro e o corte seguinte já é a Janet Leigh chegando no hotel, né?
Por exemplo, o estúdio pegou aquela ideia bacana porra, super moderna que o Orson Welles teve de intercalar. Isso, o famoso cross-cutting, né? Isso, as duas histórias, né? Do personagem da Suzy com o personagem do Mike Vargas, depois da explosão. Isso eu acho, cara, que foi o maior pecado, talvez, aí do corte do estúdio, né? E o maior ganho na versão de 98, que foi manter as duas histórias interessantes, né? Manter e o ritmo do filme muda, né? Muda completamente. Eles tiraram também, porra, uma cena que eu acho brilhante em termos de metáfora no filme, que é aquela pro final, onde o personagem do Mike Vargas entra lá no cafofo lá da Marlene Dietrich. Da Tana. E vê pelo espelho, assim, ele vê o Orson Welles, né? Logo quando ele vai tentar gravar, né? Aquela sequência final do filme. Fantástica também, eu acho. Fantástico, porque o Orson Welles olha pro reflexo dele num quadro, não num quadro, num espelho, mas o espelho está do lado dos quadros de vários toureiros. Então fica a impressão para você que o personagem do Vargas é mais um toureiro naquela galeria ali. E logo depois ele dá um contraplano do Orson Welles, o personagem do Hank Quillan, e tem um touro com ele é o touro. Espetos, né? Ele é o touro que vai ser abatido. Ele é o touro que já tá com aqueles espetos no corpo ali, já tá prestes a morrer, né? Isso é legal, isso eles cortaram também. Eles fizeram umas outras coisas que não deram muito certo. Por exemplo, quando tem aquela cena no motel onde o pessoal vai entrar para drogar a Janet Leigh, né? A Suzy. Eles filmaram aqueles garotos mexicanos entrando um a um, e disse que o pessoal ria daquilo. Aquilo não ficou aterrorizante, né? Era uma cena que tinha que ser tensa, o pessoal dá risada naquilo, porque entrava cada um estranho ali e tal. Então isso tudo foi mudado nesse corte aí de 98, que é finalmente a versão do diretor que a gente tem, né? Que acho mais fácil de ser achada aí. Foi lançado em DVD aqui no Brasil. Não sei se tem Blu-ray no Brasil, mas tem lá fora, né? E o triste dessa história toda aí, cara, é que acho que foi até a Janet Leigh que falou isso, né? Esse filme acabou, você falou também agora, mas esse filme acabou sendo lançado como filme B, né? Uma segunda atração, né? Era a segunda atração da noite, né? Naqueles programas duplos. Isso, de um filme que era estreado, veja só, pela Hedy Lamarr, dirigido pelo próprio Harry Keller, produzido pelo Zug Smith. E era o mesmo diretor de fotografia, né? O mesmo diretor de fotografia, o Russell Matte. É um filme chamado The Female Animal, que, porra, ninguém lembra dessa porra hoje. Né? É verdade. E aí o filme foi meio que enterrado aí, mas finalmente o tempo acaba fazendo a gente redescobrir o filme, né? Que bom, né? Aí a gente falou de coisas aí importantes, né? Mas também vale a pena perder tempo com esse filme falando de às vezes alguns detalhes, pelo menos eu acho assim que torna um filme interessante numa revisão, né? Muitas vezes se deixa passar batido a primeira vez Com que certeza. vê, né? Como, por exemplo, bom, para começar, é um filme que a gente tem aí pequenas aparições de artistas já consagrados, né? A gente tem um grande parceiro do Orson Welles aí, desde lá do Cidadão Kane, que é o Joseph Cotten. Ele inclusive não está nem creditado no filme, ele faz aquele médico legista. Isso, aparece no início e no final do filme. Aparece, né? 2 vezes no filme, inclusive, estranhamente, na primeira aparição ele é dublado pelo próprio Orson Welles. Não sei se você voltar a escutar lá, é a voz do Orson Welles quando ele fala. Não reparei, mas imitou bem. A gente tem a Jajá Gabor, que faz uma pontinha, é a dona do bordel. Dizem que a Jajá Gabor entrou nesse filme porque ela era namorada do Zug Smith, né? É isso. Aí o Zug Smith teria visto conta aí, a Marlene Dietrich. A Marlene Dietrich ele não sabia que ia estar no filme, né? Foi uma surpresa. O Orson Welles era amigo da Marlene e chamou ela
participar do filme. Ela parece que em uma tarde filmou as cenas dela, que eu acho que são 2 ou 3 cenas no máximo que ela aparece. Acho que são 3. E todas ali naquele cabaré dela, não sei se é um cabaré, uma casa de... Não, um prostíbulo, né? Enfim. E uma na rua, né? Que ela faz na rua ali no final. E é na rua no final, é verdade. Quando isso foi mostrado, aí ele falou, pô, se você botou a Marlene, que é sua amiga, bota uma amiga minha também nesse filme. Que era justamente a Jaja Gabor, né? Diga. Não, eu ia falar, continuar nessa linha dos atores, né? Tem a Kim Tamiroff, que você falou, né? Sim. Que, porra, é uma das... Uma baita atuação, cara. Exatamente. Eu acho que pensar nesse filme é pensar no grande... Aquele vilão, mas um vilão de segunda, né? Aquele vilão que não é um vilão muito ameaçador, mas parece que ele é o vilão júnior, praticamente. Ele perto do Quinlan, ele é fraco, né? Ele é fraco, tanto é que ele leva a pior, né? Tanto é que ele é meio que usado pelo Quinlan, né? Outra transversão do filme, né? Porque te dá aparência... acho o personagem do Tamiroff muito bacana, porque, cara, você fica na expectativa... Ele é ridículo, ele é patético. Não, ele é patético, mas assim, você fica na expectativa de que, em algum momento, ele vai ser envolvido na história da explosão. É verdade. Né? Você fica assim, pô, esse cara deve ter um dedo nessa explosão. E aí, quando você percebe que não tem, você entende que a função dele é suportar toda a ideia por trás do personagem do Hank Quillan, né? Verdade. Porque acaba que o filme é do Hank Quillan. A gente entra depois nessa coisa aí. Mas continuando com os atores aí, tem o Joseph Kalia, que você já falou, né? Tá muito bem, eu acho, a representação dele, né? Do cara que como eu falei, ele idolatra o parceiro, né? É um mito para ele. E chega a tomar atitudes ali para defender, né? Ele vai atrás do Quinlan, do Vargas, né? Quando ele está lá nos arquivos, fuçando nos casos antigos, ele chega a tomar da mão dele, por que você vai fazer isso e tal. Até se dar conta, né? Até se dar conta, né? E aí tem outro detalhezinho, né, que eles mudaram, que era uma exigência do Orson Welles no memorando, que é a história acerca desse personagem, quando ele descobre, o Charlton Heston confronta ele com os documentos, aqui, ó, vários casos forjados, não sei o quê. Ele está do lado de uma mesa, ele desce e apoia a cabeça na mesa. Isso tinha na versão do estúdio. É verdade. Né? E isso passava uma ideia, o Orson Welles achava, e acho que ele está correto, de que naquele momento ali, o personagem dele ficava mais fraco, porque você sentia que ele, a partir dali, ele já tinha aceitado que o Hank Quillan era culpado. Sim. Né? E o Orson Welles queria que tirasse justamente esse plano dele descendo e apoiando a cabeça assim, pesarosamente na mesa, porque se tirasse aquele plano ali, ele ficaria mais enigmático. Você acharia que, pô, esse cara você tá decidido. Não sabe. Você não sabe ainda se ele tá decidido a ajudar o Vargas ou não. Na verdade, até para mim, pelo menos, e inclusive agora na revisão, até ali aquele momento em que o Vargas vai visitar a esposa que está na cadeia, e aí o Mendes chama ele depois que ele sai ali para o canto, e aí mostra a bengala que o Quinlan esqueceu no quarto do hotel. Até aquele momento não fica claro para mim que lado ele tá, né? De que lado ele tá, mas não é isso. É que depois fica claro também que ele participava das maldades do Quinlan, mas meio que de inocente, sem saber. Ele próprio não sabia que as provas eram ele era enganado também. Ele era enganado, tanto é que ele chega naquela cena do quarto do apartamento do Sanchez, e fala, ele viu, mais uma vez ele conseguiu, o Quinlan é demais. Ele fica genuinamente empolgado, né? Ele fica empolgado. Por ter descoberto, se fosse uma cobra me picava, não sei. Mas aí é que tá, vendo o filme, e mesmo revendo, naquela cena, você fica na dúvida se o personagem do Mendes está fingindo aquela crença de que a prova foi encontrada mesmo,
Se ele tá só Se fazendo, ele acredita, se ele tá né? só fazendo um teatrinho ou se realmente ele acredita. Aí no final a gente vê que ele realmente acreditava, realmente ele confiava no Queen. E você lembra dele no filme Capitulou Sorrindo? Que ele faz The o Glass Joseph- Key, The Glass Key, isso. Não, acho que é o The Glass Key. É o The Glass aquele Key. com o Alan Ladd lá? Com o Alan Ladd e a Veronica Não. Lake, que ele faz o Nick Varna. Acho que ele é o gangster Ah, sim, principal. sim, sim. Só que sim. ele tá bem mais novo. Tá sim, bem mais novo. sim, né? sim. Eu vi esse filme há muito tempo, não tô lembrando da cara dele, mas eu sei que ele já era bem rodado, né? Tem também aí a participação do Valentim de Vargas, que faz o Pancho, né? Na verdade a gente não sabe o nome dele, mas a Janet Leigh chama ele de Pancho, até meio racista De e tal. maneira racista, né? E ele foi um ator, ele fez Sete Homens e um Destino, acho que você vai lembrar, ele é um dos Sim. bandidos principais lá do Calveira. E ele fez um filme que eu não sei se você viu, o Atari. Não, Atari eu não vi. O filme do Howard Hawks com o John Wayne, ele tem um papel importante também. Eu joguei muito Atari na infância, não, tô brincando. Eu sei que o do filme é com H, mas eu não assisti. Tem a Janet Leigh, né? A Janet Que, Leigh, cara. Janet Leigh tem a historinha, né, que o papel foi oferecido pro agente dela e o agente recusou sem falar com ela, né, achou o salário muito baixo. E aí o Orson Welles, já imaginando que isso aconteceria, ele escreveu uma carta direto para Janet Leigh, dizendo o quanto que ele ansiava por poder trabalhar com ela e não sei o quê. Aí a Janet Leigh foi pro agente, pé da vida, deu um esporro nele e disse que, bom, para trabalhar com Orson Welles não importava o salário, né? Tem coisas mais importantes que dinheiro, né? Agora, tem uma série também de atores ali daquela trupe dele, do Mercury. Agora, né? agora só uma coisinha antes de passar para outro. Janet Leigh, você não acha que que é muita coincidência em 57, lançada em 58, ela fazer uma mocinha Não é. no Motel Suspeito e 2 anos depois a gente tem aquele grande filme, né, do Hitchcock, Não é Psicose. coincidência, porque Não é coincidência, né? o Hitchcock dizia que gostava muito desse filme. Ele o assistiu Hitchcock- várias vezes o filme. O Hitchcock se influenciou um pouco por isso, sim. Ao fazer o Psicose. Até porque tem né, lá botar o ela- personagem do Dennis Weaver, que é aquele malucão, né, do motel lá, aquele cara meio... Esse eu acho que é um dos grandes exemplos de overacting na história do cinema. Né? It's a mess! It's a stinking mess! Wild party! There's my briefcase. I left it with Susan. I'm here. I'm getting out of here. Pois é, eu também Atuação achei exagerada. o personagem dele às vezes incomoda um pouco, mas o pessoal gostou, né? A Janet Leigh acha ótimo, o Charlton Acho Heston que levou engraçado, ele pro filme, acha que tá maravilhoso. Olhando hoje, parece realmente meio caricato, né? Muito boboca. Mas ele, de certa forma, ele lembra um pouco o Anthony Perkins, assim, naquela questão de ficar incomodado com o sexo oposto, entendeu? Você vê que tem ali uma Uma coisa tensão meio reprimida. reprimida, que ele não consegue resolver direito quando ele está em frente a uma mulher bonita e tal, né? Tem umas participações rápidas, a Mercedes McCambridge, né? A Cambridge, ela é Que uma é a baita atriz, né? Baita atriz. Não é muito famosa, mas ela é daquele tipo que domina as cenas, né? Que participa. Sim, ela fez Assim Caminha a Humanidade, né? Ela é a voz do demônio lá, do Exorcista, né? Ela sempre, assim, com um aspecto meio masculinizado, assim, ou pelo menos ela- forte, a voz rouca e tal. E eu só lembrando, Dennis Weaver, anos depois, seria o cara do Encurralado lá. Sim, né? O motorista lá, né? Que é Motorista, perseguido pelo caminhão e tal. do E Spielberg. tem também um que eu não sei se você reparou, eu só reparei olhando os créditos do IMDb, o Keenan Wynn, Sim. que era um ator, fazia muito papel coadjuvante também. O pessoal lembrar dele, ele é o xerife lá naquele leilão no Era Uma Vez no Oeste. Ele fez outros filmes Sim. também, Sim, faroeste. agora, tem ali algumas pessoas, além, claro, do próprio Orson Welles e além do Joseph Cotten, tem 2 atores ali remanescentes do Cidadão do Mercury, Kane. né? Do Mercury também. né? Que é aquele Ray cara que trabalha Collins. na pedreira lá, um cara que trabalha na pedreira onde eles vão investigar o roubo das bananas de dinamite. É um dos suspeitos, né? E esse cara tá no Cidadão Kane, é um garçom que, não sei se você lembra dele, naquela cena ainda
daquela atriz lá, ex-mulher do Kane, bêbada, tá bebendo. Sei. Aquela cena da cabine telefônica, que tem a cabine telefônica, então aquele garçom ali. E tem o pai do Kane no início do filme, lá na neve, no chalé, quando o menino Kane vai ser retirado. O pai dele, ele tá ali, é um daqueles principais um dos promotores. É o Ray Collins, né? Não é o Ray Collins, não. Não, é o outro cara, né? É o outro, eu me esqueci o nome dele, mas tá ali. Tá. Aliás, falando do promotor, tem o Mort Mills, né? A gente não falou dele. O Mort Mills, que é um cara, que tem sempre umas presenças fortes nos filmes, né? Se você lembrar, ele é o policial do Psicose, aquele que para o carro da Janet Leigh. Ah, sim, é verdade, né? Com óculos grandes, né? Óculos grandes. Também é o cara do trator lá no Cortina Rasgada. Aquele contato lá na fazenda que o Paul Newman vai atrás. Não sei se você lembra disso. Aquele cara que sobe com o cara no trator pra... É o Mort Mills. Mas enfim. Já estamos vasculhando muito fundo aí. Muito fundo. Mas então, o último, pra gente fazer uma conexão aqui, que seria o Sanchez, né? Que é o Victor Milan. Sim. Que é um cara que fez até o Scarface, né? Ele tá no Scarface naquela cena lá que o colombiano contrata o Scarface pra botar a bomba num carro de alguém, né? Justamente para matar um cara que ia testemunhar contra o personagem do Victor Milan. Mas ele aqui é o Sanchez, né? Que tem aquela grande cena, aquele grande plano sequência que você falou aí, que é cortado, né, dentro do apartamento dele, que é um plano central pro filme, porque é quando a gente descobre, junto com o Vargas, que o Hank Quillan planta provas, né? Contra as pessoas que ele considera culpado. Mas o barato desse plano aí é que, foi uma grande sacação do Orson Welles, que esse plano, essa sequência, né, tava no cronograma projetada para ser feita em 3 dias de filmagem, né? Essa do apartamento? Essa do apartamento. 3 dias de filmagem. Aí o Orson Welles, no primeiro dia de filmagem, né, começou a ensaiar com os atores para fazer essa cena. Essa cena seria a primeira, né? Ia ser filmada em 3 dias. Aí começou a ensaiar de manhã cedo. Ensaiou a manhã inteira. Aí ensaiou quase a tarde inteira. Né? Parece que lá pro final da tarde, 5h30, 6 horas, que eles começaram a abrir câmera, né? E isso, na época, você fazendo um filme para um grande estúdio, o estúdio sempre colocava um encarregado para ligar pro produtor e falar assim, começou a filmagem, né? Abriu câmera, como eles chamam. E dedurava isso pro produtor do estúdio, né? Até pro cara controlar e falar, esse cara tá atrasado. O cara queria produção, né? O cara queria ver o negócio. O produtor queria tantos metros de filme. Naquele dia ali. Aí, 5 horas o cara começa a filmar, perdeu o dia inteiro, né? Ensaiando. Só que o que o Orson Welles não tinha falado pra ninguém é que ele pensava na cabeça dele justamente em fazer aquilo ali num rolo de filme inteiro, que é quase 12 minutos de filme, né? E fazer aquilo num plano de sequência, que depois ele ia transformar em outras sequências, em 2 sequências, né? Sim. Então, ele ensaiou o dia todo em, em 3 tomadas, em 40 minutos o plano estava pronto. Aí ele chegou no final do plano e falou, ganhamos 2 dias no cronograma, temos 2 dias de avanço no cronograma, né? Porque ficou aí com 2 dias que ele filmaria, que não precisou ser filmado, porque a sequência inteira já estava feita ali, né? Isso foi uma baita sacação e o pessoal da Universal começou a respeitar mais ele por causa disso, né? Agora, o Quinlan tinha aquele negócio da perna dele, ele usava aquela bengala, que acaba sendo um detalhe interessante, importante na história. Inclusive ele já havia esquecido a bengala em outro momento antes no filme, no carro, né? E o Menzies sempre um bom auxiliar, né? Justamente nessa cena que a Universal cortou, né? E aquilo era importante para a gente perceber que ele usava a bengala mais como um conforto, mas não era essencial. Ele conseguia ficar sem a bengala, porque senão de repente ia ficar um negócio meio inverossímil ele esquecer a bengala, sair andando sem ela depois. É porque ele podia sair andando sem ela. Ele usava porque ele era muito pesadão e tal. E tem um momento no final dessa sequência do apartamento em que ele
ele ameaça um pouco assim o personagem do Vargas e levanta a bengala contra ele, e a bengala, a sombra da bengala fica bem no rosto do Charlton Heston. Ah, sim. E não é por acaso. É o final daquele sombra plano ali, sequência né? ali. Se fosse a sombra atingindo efetivamente o Heston. Então, assim, pequenos detalhes, como eu tinha falado, né? Pequenos detalhes ou como aquele, por exemplo, também da porta do quarto do hotel, quando a gente vê o Quinlan saindo, fecha a porta e aparece para nós um papelzinho, uma plaquinha, dizendo: você não esqueceu de nada? Que é uma placa para os hóspedes, né? Era uma placa para os deixa hóspedes. a chave na coisa, né? Contexto ali, depois a gente entende que aquilo ali é quase uma antecipação do que vai acontecer. Ele vai esquecer assim. O filme tem esses detalhezinhos também no roteiro, né? Aquela cena no final que ele pede para Tana ler a sorte dele, né? O futuro dele, e ela manda aquela frase famosa: seu futuro já está gasto, né? Já está totalmente gasto. Come on, read my future for me. You haven't got any. What do you mean? Your future is all used up. Tem esses detalhes que enriquecem a trama, né? E que muita gente diz, por exemplo, que ele tá nessa cena aí, ele tá meio que falando sobre ele mesmo, né? Ele e Orson Welles, né? Apesar de que ele tinha ambição com esse filme, né? Acabou sendo o último dele também em Hollywood, né? Então. Acabou acertando, né? Tanto para o Quinlan como para ele também. Agora, você falou em sombra, a gente tem que falar do diretor de fotografia, né? Que é o Russell Matt, que a gente já citou. A gente já falou um pouco dele no episódio do Kubrick, já que foi ele que fotografou os Spartacus, né? Que deu o Oscar a ele, apesar de muita confusão que ele teve com o Kubrick, né? Que era fotógrafo também, então tinha outras ideias para o filme, e eles acabaram rompendo a relação ali no meio do filme, no Spartacus. Mas aqui, porra, é brilhante a fotografia dele, né? Ele era conhecido por ser um mestre no uso de contraste, né? E é um cara muito meticuloso e, pô, já trabalhava muito na Universal com o Douglas Sirk. Alguns dos melhores filmes do Douglas Sirk tem fotografia dele, né? Imitação da Vida, Sublime Obsessão. E, porra, o filme que se passa predominantemente de noite, cara, eu acho que o uso do claro e escuro nesse filme aqui é excepcional para marcar os personagens, né? Sim. Tem uma cena dentro do apartamento do Santos que ele coloca um refletor de baixo para cima, a gente vê, porra, todo mundo com a cara meio esquisita, né? O Quinlan fica mais ameaçador, né? E fora os movimentos de câmera, né? Porque nessa cena do apartamento, pô, ali tem não só o ensaio dos atores, mas o ensaio da câmera, né? Que fica indo de um lado para o outro e tem uma hora que tem que dar uma pontuação naquela caixa que cai dentro da banheira e depois volta. Eu não sei se você reparou na segunda parte desse plano, dentro do apartamento, a câmera praticamente fica no personagem do Orson Welles, do Charlton Heston, né? Já que ele é o central daquela cena ali, porque é ele que vai acabar descobrindo Sim, fica. Depois que ele volta, né? Depois que ele volta da ligação, ele vai naquele armazém na frente, tem a menina cega. E aí quando ele volta, realmente a gente acompanha a reação dele. E é interessante, né? Porque a gente também viu a caixa antes. A gente viu a caixa, assim como ele viu a caixa quando foi lavar a mão. Então a gente está com ele, a gente está do lado dele, né? A gente sabe o que é a verdade, o que é a mentira. E isso, assim, é inevitável, né? A gente se posicionar e tomar partido de quem está do lado correto, né? Sim. Tem outros detalhes interessantes de fotografia desse filme, que é aquela, né, esse marco que esse filme é nos Estados Unidos, de ter o primeiro filme onde eles colocaram a câmera presa no carro, né?
E fizeram a cena dentro do carro, porque como era feito antigamente, e até nesse filme aqui, se você reparar, tem uma cena do Charlton Heston com a Janet Leigh no início do filme, que é naquele velho estilo Hollywood, né? Os dois estão no carro, o Charlton Heston está dirigindo, e no fundo a gente vê um back projection lá, um filminho passando, e eles fingem que estão dirigindo, o carro na verdade está parado lá no set de filmagem, e o que está rodando é o filmezinho lá atrás. Só que tem um grande plano conhecido, que é o do Charlton Heston com o personagem do Mort Mills. Eu acho sensacional essa cena, cara. Que ali eles realmente pregaram a câmera no capô do carro, arrancaram o para-brisa, e o Orson Welles... A primeira vez, né, que isso foi feito no cinema com diálogos, né? A primeira vez em que aparece num filme um carro em movimento. E a câmera presa ali. Efetivamente, né, sem ser back projection, como você falou, e com os personagens falando. Porque ali o Mort Mills ficava cuidando do som, né? Ele segurava lá um microfone lá, que eles instalaram, e o Charlton Heston que ficava cuidando da câmera lá, ligava a câmera e dirigia o carro, né? Esse filme é importante também porque nessa época começou a surgir aquelas câmeras menores feitas para se filmar na mão, né? E tem um plano do elevador e outros planos do filme também, que o Russell Mary faz isso com a câmera na mão, né? Não sei se é ele ou o operador, eu acho que nos Estados Unidos o diretor de fotografia não pode operar a câmera, né? Tinha um operador de câmera. Mas é interessante, você lembra daquela cena que ele entra no elevador, né? E o Mike Vargas vai pela escada e chega antes e tal. Aquilo ali, a câmera na mão dentro do elevador mesmo, né? Não é um set nem nada. E efetivamente Charlton Heston precisou subir rapidinho. Bem bacana. Mas o elevador era devagar, né? Então, é engraçado que ele comenta, né? Uma trilha de comentários da versão de 98, e ele comenta, naquela época era tranquilo eu fazer isso. Mas hoje em dia... E ele abre a porta lá no andar de cima sem estar nem um pouco ofegante, né? Ele falou, hoje em dia eu já não sei se eu conseguiria. Bom, pelo menos eu ia estar um pouco ofegante. Já mais velho, né? Não tinha jeito. Agora, até uma das últimas coisas aí, não sei se tem mais coisas para falar, mas uma coisa legal que a gente começou a falar, mas eu gostaria de voltar e concluir, que essa história, para mim, grande sacação do filme é que acaba que a história não é sobre o crime, a explosão, não é sobre os recém-casados, né? O Charlton Heston e a Janet Leigh, né? O Vargas e a Suzy. O filme no final é a decadência do Hank Quillan, né? Eu acho que essa história está meio escondida, né? Parece que a história principal fica meio escondida nesses detalhes. Isso, do plot, tanto é que no final a gente fica sabendo que o cara que foi preso e que a gente tinha uma certa pena dele, preso injustamente, excesso do abuso policial do Quinlan, e na verdade ele era mesmo o culpado, né? Isso confessa, né? Confessa. A gente, isso já não é mais importante naquele momento saber daquilo. Não muda nada. Tanto é que surge num diálogo do Mort Mills com a Marlene Dietrich, né? A gente não vira e fala assim, então tudo bem, então o Quinlan fez certo mesmo. Não, a gente não muda a impressão de tudo que a gente viu ali, né? Diz o Charlton Heston que no final da filmagem ele teria chegado assim numa festa pro Orson Welles e falado assim, adorei participar do filme, uma honra e tal, ter trabalhado com você, mas eu percebi que você fez uma cena ou outra comigo para dar a entender que a história é sobre o meu personagem, sobre o Vargas, mas eu sei que no final das contas a história é sobre a derrocada do Hank Quillan. E o Orson Welles teria falado para ele, que bom então que a gente não vai ter problema na sala de montagem. Né? Porque realmente o filme é sobre o Quillan, né? Sim. Aí a morte dele, né, naquele lixão, né, naquele canal de poluído, podre, né, cara? Podre. E eu acho que é uma cena antológica, aquela em que no final ele acaba sendo morto
pelo cara que idolatrava ele antes, né? Pela aquela... Não só com tiro, né? Mas com a traição, né? De ter levado um microfone, né? E gravado a voz dele. Tem aquele plano bacana que eles recuperaram também na versão de 98, que se você for ver a versão de 93, a morte dele é aquela coisa lá, ele caindo na água de costas, não sei o que, ele cai e fica boiando lá, e tem o plano da Marlene Dietrich. E aí depois, ou antes, eu não sei, eles mostram o plano do Morty Mills fechando o gravador. Sim. E o Orson Welles queria que esse plano, não um plano de detalhe assim dele fechando o gravador, ficasse intercalado na queda dele na água. Porque ele queria passar a ideia de que, ali, ó, fechou o gravador, ali que ele morreu, né? A gravação é que acabou com ele. A gravação que matou ele, né? Outra metáfora do negócio. Sim. E ali a gente tem aquela famosa fala da personagem da Marlene Dietrich, né? A Tana. Well, Hank was a great detective, all right. And a lousy cop. Is that all you have to say for him? He was some kind of a man. What does it matter what you say about people? E depois emenda, o que adianta dizer o que a gente acha das pessoas agora, né? Tipo, realmente não muda nada. Mas é um final melancólico, mas é um final que ressalta o heroísmo do personagem do Vargas, né? Do Charlton Heston, e a redenção, né? do Menzies, né? Infelizmente morre, mas morreu por uma boa causa, né? Morreu fazendo a coisa certa. Morreu pra cima, né? Tentando fazer a coisa certa, né? A redenção mesmo. E aí é que eu volto ao que eu comentei no início, de que eu, assim como lá no Relíquia Macabra ou Falcão Maltês, eu defendo a tese de que não se trata de um filme propriamente noir, porque lá a gente tinha muito mais um detetive protótipo de James Bond, um cara que resolvia a parada sozinho, um cara que tentavam manipulá-lo, todos os outros personagens, principalmente a Bridget da Mary Astor, tentava manipulá-lo e ele não caía na teia, como tradicionalmente cai o protagonista. Fall Guy, né? O Fall Guy, o protagonista do filme noir. Aqui também a gente não tem esse personagem, a gente tem um personagem heróico, um personagem vilão, e não tem, a gente não vê a decadência do mocinho, né? A gente vê um bandidão que no final vai se dar mal, né? O bandido não, né? O policial bandido, o policial bandido, que vai se dar mal. E a gente não tem aí uma femme fatale, a gente não tem pelo contrário, a gente tem de certa forma, uma ladeira acima para alguns personagens, né? Então, por isso que eu questiono um pouco essa coisa no ar. Mas ele pode muito bem ser enquadrado. Eu acho que isso é irrelevante, porque eu acho que o filme é muito maior que isso. Eu acho assim, sendo o Orson Welles quem ele é, né? Ele é um cara que é o tipo de diretor que faria esse filme, como fez, evidentemente, mas é um filme que de alguma forma é uma releitura do gênero, né? Sim, é verdade. Ele vê tudo que passou com algo que ele ajudou um pouco a criar, né? Afinal de contas, Cidadão Kane é influência para o filme noir também, sob diversos aspectos, né? Acho que até por isso consideram muito esse filme como o fim do período clássico do noir, porque também, né, terminaria numa nota altíssima, né? Porque esse filme para mim é excepcional. Eu aprendo a gostar dele cada vez que eu vejo e pesquiso sobre. É um filme que cresce nas revisões. Certo? Certo. E, claro, a gente não falou muito, mas merecia também o uso do som, né? No filme. Falei um pouco no início, né? O uso do som. O cara com quem ele mais brigava no set era o sound mixer lá, que era o Frank Wilkinson, né? Ele vivia as turras com o cara, porque ele era muito detalhista no que ele queria e nem sempre o sound mixer estava atendendo. Eu fico falando em inglês porque qual seria a melhor tradução para o sound mixer?
não sei se editor de som. É montador de som, editor de som. O cara tinha muitas ideias próprias e ele não concordava. E ele vindo do teatro, né? Ele é um cara que sabe muito trabalhar com som, né? Porque, teatro não, rádio que eu quis dizer, né? Ele veio do teatro também, mas o rádio é que trazia para ele esse lance do som aí, né? Esse detalhe todo. Só lembrando que a história se passa numa cidade fictícia chamada Los Robles, que não existe, aliás até existe alguma coisa parecida, mas não é na fronteira, é muito mais lá para o interior, perto da cidade do México, enfim, mas para o contexto da história é fictício. Isso aí, beleza? Vamos fechar então, o próximo episódio a gente fecha também a filmografia do Bergman. Vamos ter a parte 4 do Ingmar Bergman, tá chegando aí o centenário dele, aí, né? A gente vai de A Hora do Amor até Fanny Alexander. Mais uma vez agradecemos aí a você que escuta o podcast, tem paciência para nos escutar sempre por mais de 1 hora, às vezes por 2. Isso aí, tem que ser guerreiro. Mas assiste pausado, né, escuta num dia, volta no dia seguinte, eu geralmente faço isso. Isso aí. Falou? Valeu então, Fred. Boa noite, pessoal. Abraço. Adiós.